Vamos agora de questão 14. Analise o trecho a seguir. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde há a porta e onde há a janela, tudo é corredor, tudo é longe. O uso de vírgulas separando o trecho sublinhado se justifica por, letra A, assinalar um aposto, letra B, tratar-se de um vocativo, letra C, isolar um adjunto adverbial, ou letra D, assinalar uma oração adjetiva explicativa. E aí, você está aí diante de uma questão típica da Consulplan, porque se você for fazer prova em qualquer outra banca, a pontuação é cobrada naquilo que ela tem de correto ou de incorreto. Qual é o trecho mais bem pontuado ou qual é o trecho com problema de pontuação. A Consulplan, de um modo geral, cobra a justificativa do uso. Então, olha aí na tela comigo. O que está grifado é o que a gente chama de termo intercalado. Tem uma vírgula depois de pai e tem uma vírgula depois de ordenava. Quero lembrar quem já sabe o seguinte. Todo termo intercalado, ele pode ficar como está aí, entre vírgulas, ou ele poderia ficar entre parênteses, ou ele poderia ficar entre travessões. Então, essa é uma questão que trata da pontuação dos chamados termos intercalados. O prefixo inter, obviamente, significa entre. Então, os termos intercalados, eles podem ficar entre vírgulas, como eles colocaram aí. Poderiam as duas vírgulas serem substituídas por dois travessões, ou ainda as duas vírgulas serem substituídas por dois parênteses. Tá bom? Agora veja o que está grifado aí de novo. Que antigamente mandava e ordenava. Mandava e ordenava são verbos. Na língua portuguesa, todo enunciado que tem um verbo é chamado de oração. Por esse motivo, acertou a questão, olha aí na tela, quem marcou a letra D de dado. Porque a letra A não fala de aposto, a letra B fala de vocativo, a letra C fala de adjunto adverbial e a letra D fala de oração. O que está grifado tendo um verbo é uma oração. Então aqui, ó, termos intercalados, eles podem ser orações adjetivas, explicativas. Tá? Então, não é todo termo intercalado que vai ser oração. Eles podem ser orações adjetivas explicativas. Só te lembrando, orações são aqueles enunciados que têm verbo. Se não tem verbo, é só um termo. Se tem verbo, é uma oração. Orações adjetivas necessariamente referem-se a substantivos. Todo adjetivo é um termo que caracteriza um substantivo. Então, toda oração adjetiva se refere a um substantivo. Olha na tela. Quem é que antigamente mandava e ordenava? O pai. Pai, o pai, é um substantivo. Então, quando a gente fala assim, o lugarejo, que é um pequeno povoado, fica no norte de Goiás. O lugarejo, que é um pequeno povoado, fica no norte de Goiás. Então, isso aqui é um termo intercalado porque está entre vírgulas. Isso aqui é uma oração porque tem o verbo ser. Um pequeno povoado é uma atribuição que se deu ao lugarejo. Lugarejo está determinado pelo artigo o. Todo termo que é determinado por artigo é um substantivo. Então, devido ao fato de ter um verbo, isso é uma oração, e devido ao fato de se referir a um substantivo, é uma oração adjetiva. Agora, a oração adjetiva explicativa, ela é obrigatoriamente virgulada.
Aliás, é isso que distingue a oração adjetiva explicativa da oração adjetiva restritiva. A restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula. Então, aqui é uma oração adjetiva explicativa. E um detalhe, gente, que aí talvez alguns de vocês tenham errado quando pensaram nisso. A oração adjetiva explicativa, ela funciona como um aposto. Um dia você aprendeu que aposto é um termo de natureza explicativa. E que o aposto fica entre vírgulas. E todo aposto, ele indica uma característica do termo antecedente a ele. Então, ser um pequeno povoado é uma característica desse termo antecedente. Então, isso tem valor de aposto? Sim. Só que é um aposto que tem verbo. Então, todo aposto que tem verbo é uma oração adjetiva explicativa. Tá bom? Mas se você... Está olhando na tela de novo. Você vai marcar, portanto, a letra D de dado. Mas você está vendo, inclusive, que na letra A, a própria banca já colocou aposto. Por quê? Para induzir de cara o candidato a esse erro. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala de aposto, os termos intercalados também podem ser um aposto. E esse termo chamado aposto, ele é um termo que tem um valor explicativo ou ele é um termo que tem um valor especificativo. Todo aposto ou explica ou especifica. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a cidade, povoado de poucas centenas de habitantes, a cidade, povoado de poucas centenas de habitantes, tinha lucro com o café. Então, a cidade, povoado de poucas centenas de habitantes, tinha lucro com o café. Aqui, ó. Isto aqui é um termo intercalado. Por quê? Porque está entre vírgulas. Segundo, além de um termo intercalado, nós temos aqui o quê? Um termo que especifica para mim quem é essa cidade. Cidade, ó, é um substantivo, porque tem um artigo antes. Então, por que isso não é uma oração adjetiva? E por que isso aqui é um aposto? Porque, repito, o aposto e a oração adjetiva explicativa dizem respeito, sim, a um termo antecedente. Só que a oração adjetiva explicativa tem vírgula, tem verbo, e o aposto não tem. Se eu dissesse a cidade, que era um povoado de poucas centenas de habitantes, viraria uma oração adjetiva explicativa. Então, não foi à toa que a banca colocou as duas opções. Uma na letra A, outra na letra D. Mas olha na tela de novo. Na letra B de bola, eles colocaram o quê? Tratar-se de um vocativo. Muito bem. O vocativo também pode ser um termo intercalado. Então vamos lá. O que se chama de vocativo, ele é o que a gente define como um termo de interlocução. Quem é o meu interlocutor? O meu interlocutor é a pessoa com quem eu falo. É a pessoa a quem eu me dirijo. Então, quando existe um diálogo, né, quando existe esse interlocutor, ele é um vocativo. Aqui, ó. Atenção, candidatos, na hora da prova. Atenção, candidatos, na hora da prova. Eu estou mandando uma mensagem conversando com quem? Com os candidatos. Esse grupo de pessoas
é o grupo de pessoas a que eu me dirijo, com quem eu falo. Ó, isso é o vocativo. Professor, vocativo precisa sempre ser entre vírgulas? Não. Eu poderia colocar assim, candidatos, vírgula, atenção na hora da prova. Aí teria uma só, porque ele não estava intercalado. Mas o vocativo, ele é obrigatoriamente virgulado. Seja uma vírgula só, ou sejam duas vírgulas. Se é vocativo, tem que ser virgulado. E olha na tela pela última vez. Você está vendo que na letra C, falou em isolar um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? Um adjunto adverbial é aquela expressão que indica tempo, que indica modo, que indica negação, que indica afirmação, que indica dúvida. E a gramática define isso aqui como circunstância. Às vezes você vai encontrar uma questão na sua prova da Consuplan, perguntando assim, assinale a alternativa em que o elemento destacado expressa uma circunstância. Expressar uma circunstância significa o quê? Ser um advérbio. Então aqui, ó, o adjunto adverbial tem várias classificações. Mas nós estamos estudando para qual banca? Consuplan. Normalmente a Consuplan trabalha com adjunto adverbial de tempo, com adjunto adverbial de modo ou com adjunto adverbial de lugar. É um desses três, tá? Então, por exemplo, o povo, vírgula, nos dias de missa, vírgula, vai bem arrumado. Atenção, hein, gente, eu não posso falar que o povo vão bem arrumado, não, tá? O povo, palavra singular. Olha o artigo no singular aqui. Por isso que esse povo vai. E se é povo no masculino, olha o aqui, é arrumado. Ok? Então isso aqui, nos dias de missa, expressa o momento quando as pessoas se arrumam. Então isso é um adjunto adverbial de tempo. Então vejam mais uma vez a questão aí. Aposto, vocativo, adjunto adverbial e oração adjetiva explicativa são coisas que vocês poderiam estar pensando numa questão em termos de análise sintática. Os editais trazem sintaxe, termos da oração. E aí, eles associaram os termos da oração a uma questão de pontuação. Muito típica da banca Consuplan. Tá bom? Então, daqui a pouco, a questão de número 15. Estou te esperando. Vai rapidinho e volta. Até já.